Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Tricast. O nosso convidado de hoje foi atleta profissional de duatlo durante 17 anos, campeão do mundo de duatlo em 1996 e conquistou 13 medalhas internacionais ao longo da sua carreira como atleta. Com 34 anos, sofreu um acidente a treinar na Marginal, sendo atropelado por um carro quando já estava na sua fase final de preparação para o Campeonato do Mundo. As mazelas do acidente vieram por fim à sua carreira como atleta profissional. Foi nessa altura que, para manter a ligação ao alto rendimento, iniciou a carreira de treinador. Como treinador tem tido igualmente muito sucesso, tendo já sido treinador olímpico por 2 ocasiões, no Rio de Janeiro e em Tóquio. Conta também com um vasto número de atletas age group, pertencentes ao seu grupo de treino, LB Squad. Tem como um dos seus lemas: quem tem jeito para arranjar desculpas, não tem jeito para mais nada. O nosso convidado de hoje é então Lino Barrunches. Line. Pereira is going to be on the podium. Pereira in third. Nobody would have picked him, and proudly in fourth. And Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Então, pronto, o nosso primeiro convidado é o Lino. Olá, Lino. Obrigado primeiro por aceitares vir cá e ser o nosso primeiro convidado. Espero que esteja tudo bem. E pronto, olá. E vamos começar. Sim, conta, diz. Olá, David. E olá, Hugo. Antes de mais, parabéns. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um privilégio ser aqui o primeiro convidado desta vossa nova iniciativa, que acho que é bastante importante aqui para a comunidade do triatlo. Ouvi o primeiro, como estava a dizer há bocado, ouvi o primeiro episódio e acho que as coisas saíram bastante bem para o primeiro episódio, né? Ou para a rampa de lançamento, e acho que daqui para a frente vai ser um sucesso. Esperamos que todos nós consigamos trazer aqui coisas valiosas para que todos que estão a ouvir ou que venham a ouvir este podcast saiam daqui depois destes 40 e tal minutos um bocadinho mais ricos, ou com um bocadinho mais de conhecimento. É exatamente esse o nosso objetivo. Pronto, começando aqui com as perguntas que temos, nós queríamos começar um bocadinho com aqui algumas questões da tua fase como atleta profissional de duatlo. A primeira questão que eu tenho é: nós sabemos que tu tiveste na preparação para o Campeonato do Mundo em que foste campeão do mundo de júniores. Tiveste uma cirurgia no joelho que acabou por dar para não correr a 100%, tiveste uma paragem cardíaca e houve algumas pessoas que te deram quase como acabado para o duatlo, para o desporto de alto rendimento. Consegues-nos contar um bocadinho de como é que foi esse episódio e como é que foi essa história? Assim, para começarmos já em grande. Ui, isso já foi quase noutra vida, mas acho que ainda me consigo recordar. Não, claro que consigo, são coisas que marcam a vida de uma pessoa. Então isto foi mais ou menos em 2005, e o meu passado esportivo foi futebol, e eu joguei futebol desde os 8 anos até mais ou menos aos 17, no grupo desportivo Estoril Praia, e ao fim e ao cabo fui um bocado obrigado a largar o futebol por causa de uma lesão que tinha no joelho. Ali na parte final, quando jogava futebol, andava no secundário, fazia aqueles corta-matos da escola, e houve ali uma altura em que comecei um bocadinho atrás do meu pai, que ia ver, que era fã de triatlo. Estamos a falar do início dos anos 90. Era fã de triatlo, eu costumava ver as provas com ele. Comecei a experimentar andar de bicicleta, nadar um bocado, e comecei a experimentar o triatlo. O problema é que o meu joelho não estava em mínimas condições, estava com problemas, e tive que ser operado em 1995, quando já quase não jogava futebol, porque o meu joelho estava numa lástima e estava a iniciar o triatlo. Tive que ter uma intervenção cirúrgica. Era uma intervenção que agora é completamente banal, uma artroscopia ao joelho, completamente banal. Na altura eram os primórdios das artroscopias, e decorreu mal ali uma complicação ali com a anestesia, que é a epidural, e tive o que era uma operação muito simples, tornou-se um momento muito complicado. Tive uma paragem cardiorrespiratória devido a uma alergia da anestesia, e foram momentos para mim eu não senti nada, mas para as pessoas que estavam cá fora foram momentos muito complicados. A recuperação foi um bocado demorada,
tive que tomar corticoides e aqueles anti-inflamatórios assim um bocado fortes que fizeram com que eu engordasse cerca de 90 quilos, cerca de 20 quilos, cerca de 20 quilos, 90 não, cerca de 20 quilos. Pela primeira vez passei dos 80 quilos, era um jovem com 18 anos e qualquer coisa, e foi complicado. Nessa altura eu já tinha feito alguns duatos, alguns triatlos, e realmente, como o Hugo estava a dizer, houve pessoas quando me viram a seguir a operação disseram, este dia nunca mais vai ser nada na vida, não vai ser mais nada da vida. E lembro-me perfeitamente de comprar uma bicicleta ao José Maris, que é um dos atletas veteranos do nosso pelotão, e lembro-me depois de vir ouvir dizer que ele, eu nem sei porque é que lhe vendi a bicicleta, este menino não vai fazer nada, ele está num estado que nem vai fazer nada. E é engraçado que passado 9 meses dessa cirurgia, consegui ser campeão do mundo de júniores em Ferrara. Foi um momento muito... Exato. Em 1996. Em 96, exatamente. No final da época, em 96, em setembro, sim, fui campeão do mundo de júniores com alguns atletas que ainda estão no ativo, como o Tim Don, que foi terceiro nesse E o Tim Don. Eu lembro perfeitamente. E pronto, foi um momento marcante que é para o triatlo nacional e principalmente para mim. Foi um bocadinho um clique que me fez virar e dedicar durante 15 anos ao alto rendimento como atleta. Sim, e é uma história, é quase uma história de superação era pouco provável e acabaste por conseguir provar que dava para regressar e regressar logo com um título de campeão do mundo foi mesmo aquela machadada e acho que foi um momento realmente especial. Claro, foi complicado porque desculpa David, até os próprios médicos disseram, não esquece o desporto, nunca mais faças desporto, e estou a falar de desporto, não é desporto de alto rendimento, é desporto normal, de geral, e eu assim, um miúdo de 18 anos ou 17 anos e qualquer coisa que adorava ou adora desporto aí, que ainda adoro, né? Mas pronto, que adorava, estava ali na flor da idade, estar ali a ouvir uma coisa daquelas, claro que eu não aceitei aquilo, fui mais teimoso e consegui provar que as pessoas estavam enganadas mesmo as equipas médicas e depois toda a crítica que se levantou à minha volta, consegui provar, claro que a minha intenção não era provar nada a ninguém, era provar a mim mesmo que era capaz e pronto, teve um fazer aquilo que gostavas. Claro, fazer aquilo que gostavas, exato. Exato. Pronto, para quem também não sabe, eu fui treinado pelo Lino nos meus últimos anos de triatleta, para aí 3 anos, 4, já nem me lembro. 3, 4 anos. E uma coisa que eu aprendi e que certamente há muita gente que sabe, são os teus mind games, ou seja, a capacidade que tu tens de enganar o teu corpo e de enganar os outros, que essa é ainda mais fascinante. Por exemplo, aquela parte, histórias que já ouvimos e falámos na altura, que quando te sentias mal, metias-te à frente do pelotão para meter o ritmo. E eu acho que os mind games para mim são coisas super, e se calhar eu nos últimos anos em que estive contigo, eu acho que uma das maiores valências que tivemos em que o grupo tinha era mesmo a cabeça, nós tínhamos cabeças fortes, ou seja, nós conseguíamos superar-nos, e acho que isso também se deveu a ti, mas o que é que tens a dizer em relação a isso? Principalmente essa parte de meter-te à frente do grupo a puxar e quando estavas bem, meter-te atrás completamente silencioso para eles nem darem por ti, que eu acho que isso é uma coisa, é super, é muito fixe. Tens razão, David, mas isto não devias contar muito alto. Não, estou a brincar. Não tenho segredos, estou a brincar. E toda a gente me conhece minimamente bem, sabe que as coisas são assim. Eu feliz ou infelizmente, quando fui atleta, não tinha... As minhas capacidades fisiológicas não eram nada acima da média. Eu acho que era um atleta completamente mediano, com um VO2 máximo completamente normal. Todos os meus parâmetros fisiológicos eram medianos, não eram nada acima da média. O que realmente eu tinha tinha muita capacidade de trabalho, gostava muito de me superar e eu acho que tinha não é para me estar a gabar, mas acho que tinha uma inteligência a competir, isso sim, acima da média. Exatamente. O que me fez vingar durante muitos anos, principalmente no duatlo, fez-me vingar e fez-me ter sucesso. Como os antigos costumam dizer, e eu continuo a acreditar muito nesta frase, é a cabeça que empurra as pernas. Eu prefiro ter um atleta comigo que seja mais fraco fisicamente, mas que tenha uma cabeça forte, do que ter uma pessoa superdotada que tem uma cabeça que não corresponde às valências que o teu corpo tem.
E realmente isso era verdade. Eu tinha estratégias durante e pós-competição que tentava jogar, que as coisas jogassem a meu favor. E durante as competições acontecia muitas vezes, ou porque estava cansado, que eu não gostava muito de descansar para as provas, só fazia taper mesmo à séria para 2 momentos durante a prova, que era o campeonato, durante o ano, que era o Campeonato Europa e o Campeonato do Mundo. Todas as outras provas era para ir carregado com treino. E claro que tu, quando vais competir carregado, estás sempre em desvantagem, né? Estás sempre cansado, o teu corpo não reage, e muitas vezes quando os atletas impunham ritmos fortes e eu sentia que isto vai um bocado forte, vai mais forte do que eu queria, isto não vai nada ao meu gosto. Então o que é que eu fazia? Punha eu o ritmo. Apesar de não estar minimamente em condições, punha eu o ritmo, os atletas viam, se este gajo corre como o caralho, está aqui a pôr o ritmo, não estamos quietos, irmos ao ritmo dele. Portanto, eu virava o jogo, uma desvantagem, eu tornava numa vantagem para mim, virava o jogo a meu favor. Claro, quando estava bem, punha-me lá atrás, descansava ao máximo possível e quando atacava era de vez, para tentar atacar só uma vez. É como eu costumo dizer aos meus atletas, quando se ataca, tem que se atacar pela certa. Não vale a pena estar a mandar tiros para o ar, que isso é só gastar cartuchos. E é um bocadinho isto, claro que há muitas outras coisas, mas pronto, o David foi aprendendo algumas e eu tento passar este meu conhecimento todos os dias aos meus atletas. Exato. Agora, gostávamos de ir um bocadinho mais, focar agora a entrevista na parte que estás agora focado como treinador. A primeira questão que tínhamos era mais na filosofia que tens de treino, ou seja, se tivesses de descrever ao fim e ao cabo a tua filosofia, os teus pilares como treinador, assim de forma rápida, quais é que eram os pontos fundamentais que consideravas? E já agora, só uma questão também, parte desta aqui, é quando é que ficaste mesmo treinador? Ainda estavas em Montemor Velho, não era? Então vamos começar com essa que é mais fácil. Eu virei, portanto, eu sou treinador desde 2005, mas entrei para a Federação em setembro de 2009 e foi a partir de setembro de 2009 que eu assumi, como é que eu ia dizer, apesar de ainda competir, já era mais treinador do que atleta. E depois só mesmo treinador em 2011 devido ao outro acidente que tive e pronto, e a partir daí devido a problemas físicos nunca mais consegui competir a um nível minimamente aceitável para o atleta de alto rendimento. E então a partir de 2011, a partir de 2009 um misto de atleta com treinador, mas mais treinador, a partir de 2011 só treinador mesmo. Em relação à minha metodologia ou à minha, como é que eu ia dizer, ideologia de treino, ou chama-lhe o que quiser, eu não sou um treinador muito estanque, apesar de gostar de seguir certas regras e manter-me fiel a uma metodologia já há algum tempo. Acho que os meus pilares como treinador assentam um bocadinho, vamos aqui falar um bocadinho da escola portuguesa de meio fundo. Eu gosto muito de juntar atletas fortes e que eles treinem em grupo, para que possam se ajudar uns aos outros e possam, como é que eu ia dizer, rivalizar e puxarem um por os outros. Haver uma pequena competição interna. Sim, uma competição, mas uma competição saudável. Claro que nem sempre é muito fácil gerir isso, mas isso é a minha função, é tentar gerir os egos e gerir o grupo. E para mim isso continua a ser um bocadinho, acho eu, o método que funciona melhor. E temos vários exemplos de vários grupos internacionais que trabalham assim, o grupo do Filiol, o grupo dos noruegueses, eles trabalham assim, juntam os atletas todos mais fortes e cada um, no dia-a-dia, tem alguma coisa para dar ao outro. E acho que todos juntos, é muito mais fácil de evoluir do que treinar a solo. Acho que treinar a solo já só para atletas com muita maturidade e com muitos anos de experiência, se calhar já um bocadinho no fim da carreira. Mas pronto, é como eu digo, isto em relação ao treino, desde que funcione, cada um tem a sua ideia, tem que funcionar. Eu sou muito defensor de volumes elevados de treino, apesar das correntes mais recentes indicarem o contrário, mas eu continuo muito fiel ao volume. Claro que o volume não pode ser igual para todos os atletas, há atletas que aguentam mais volume, há atletas que aguentam menos volume, têm mais tendência a lesionar-se quando fazem volume, mas continuo a acreditar e todos os dias vejo isso e todos os dias tenho provas disso, que o volume é um dos grandes segredos do rendimento dos atletas. Mas é como eu digo,
não é fácil arranjar um atleta que aguente volumes elevados, e ainda por cima quando são associados à intensidade, né? Quando aquelas semanas de volume e intensidade se juntam, então aí é... Sim, aí é que aumenta o chamado training load, aumenta substancialmente. Exatamente. E aí é um perigo muito grande, porque o risco de lesões, o fio é muito... A linha é muito fininha. Muito tenue, exatamente. Fininha. Mas pronto, sim, é um bocadinho assim. Pronto, eu como tenho lá a experiência no teu género de treino, para mim o treino era o ideal, mais no sentido de cá, não tanto do volume para mim, mas a parte de sempre a intensidade. Eu gosto de sofrer, eu gostava da intensidade e gostava de andar sempre, que os treinos não fossem monótonos, e isso para mim era um dos grandes, era o ponto forte para mim dos treinos que fazia contigo na altura, é que, ou seja, havia sempre, por mais pequeno que fosse, havia sempre alguma intensidade em quase todos os treinos, não era em todos naturalmente, mas isso para mim era a melhor coisa, porque eu não gosto de estar só a andar, só a correr, só a fazer quilómetros, isso para mim não tem piada, era seca, e para mim acho que a tua metodologia de treino nesse aspecto era ótima para mim, para o meu género, mas isso já foi há tantos tempos atrás que um gajo também já não se lembra de tudo. David, então devias voltar agora, que agora ainda está pior. Não, realmente é isso. Nós para treinar, treinamos rápido. É muito raro os dias em que treinamos devagar, chamado aquele treino de encher chouriços. Claro que há, e é importante, mas sim, há sempre algum tipo de intensidade associada a cada sessão. E é raro os treinos regenerativos, claro que tem que haver, né? Mesmo para que os outros treinos de intensidade possam correr como eu planeio e como eu acho que devem correr, e as coisas têm corrido bem, e podem perguntar aos atletas que eu acompanho, em 100% dos treinos anuais, se temos 2, 3% dos treinos que eles não conseguem atingir os andamentos ou as performances que eu peço, é muito. E para mim é uma dor de cabeça. É muito raro que eu planeie um treino e que eles não o consigam fazer. E se não o conseguem, para mim é logo um turbilhão na minha cabeça, começo logo a pensar, o que é que se passou, não sei o quê. O que é que estás a falhar? Tentar controlar as variáveis todas, tentar encontrar uma explicação, uma razão para o quê. Mas é muito, muito raro. Se me perguntares a última vez que isso aconteceu, não me lembro. Se calhar em não sei quantas sessões, que eu não sei quantas sessões é que passo por ano, mas se calhar 1, 2, 3 máximo, acontece isso. Sim, exato. Muito bem. A próxima pergunta até acabaste por abordar já um bocado, e tem mais a ver com agora o que aconteceu recentemente, quer dizer, o que tu cresceste recentemente em termos de grupo de treino. Ou seja, neste momento tu estás com um grupo de treino já bastante considerável, desde atletas profissionais, amadores, longa distância, até algumas figuras públicas, como muita gente deve ver e saber. Como é que geres os grupos? E eu sei que há sempre valias em treinar-se esses grupos todos, mas como é que tens gerido essa componente, esses diferentes grupos? Tens lá um super atleta que é o Afonso Garcia, não é? Agora também, cuidado com ele. É como eu estava-te a dizer há bocado, David e Hugo. A questão é, como eu me basei muito na filosofia do treino em grupo, e agora, realmente estás a dizer que o grupo está grande, mas, por exemplo, o meu grupo dos atletas, vamos chamar profissionais, não está assim tão grande. Não, isso é verdade. Muito também por opção minha, mas as coisas estão muito concentradas ali em 3 atletas, e eu tenho que arranjar valências, e tenho que arranjar valias, e tenho que arranjar ferramentas para que eles consigam, em cada sessão de treino, poderem estar ao mais alto nível. E é o que tem acontecido. Se for com ciclistas, é com ciclistas. Se for com o pessoal do atletismo, é com o pessoal do atletismo. Se for com ex-grupos, é com ex-grupos. Acho que toda a gente tem algo a dar e algo a receber quando entra num processo de grupo. Há muitos atletas que... Olha, ainda agora estava a falar com o João Ferreira, que é um atleta a longa distância, apesar que eu não o enquadro, e ainda agora, antes de entrar aqui na reunião, ele estava-me a perguntar: dá para ir nadar logo à tarde com o teu grupo? Eu digo: dá, já sabes qual é a regra. Entras lá para dentro, fazes o que eles têm para fazer. Não vais para lá fazer o teu treino. Vais para lá fazer o teu treino. Contribuis, recebes. Isto é... Eu tento ser o mais justo possível. Dás, recebes, e é sempre assim esta filosofia que eu sigo. Cada pessoa que se junta, seja atleta enquadrado por mim ou não, que muitas vezes há muitos atletas que se juntam ao treino de pista, eu digo, olha, o treino é este, é para fazer isto. Nem é mais rápido, nem é mais lento, não é para fazer 10, nem é para fazer 12, é para fazer o que está planeado. E as coisas têm corrido bem. Claro que é preciso sempre uma pessoa estar forte
cá fora forte para pôr estas regras e eu acho que, não tenho a certeza, tem corrido muito bem e é para manter este modelo Exato. o mais tempo possível. Ou seja, existe sempre uma entreajuda. Mesmo os atletas profissionais aproveitam toda a gente, ou seja, isso é positivo e faz crescer e faz andar mais e isso tudo. É isso que tinha falado. O grupo é muito importante. O grupo para treinar é extremamente importante. Pronto, acho que essa pergunta está bem. Foi uma ótima resposta. Respondeu ao que eu queria ouvir, basicamente. Exatamente. Ao que interessava. E nós agora temos... Exatamente. Nós agora queríamos enquadrar-nos um bocadinho na parte dos Jogos Olímpicos. Tu foste treinador olímpico já por 2 ocasiões, no Rio de Janeiro e em Tóquio. Uma das questões que nós tínhamos é, tu no Rio de Janeiro levaste o João Pereira, que conseguiu um 5º lugar, e ficaste muito perto de levar a Melanie Santos, que ficou apenas por 1 lugar fora dos Jogos Olímpicos. Como é que foi lidar com essa situação de por 1 lugar ficar fora, e também como é que avalias a experiência do 5º lugar do João Pereira, que foi um grande resultado, o melhor resultado de um atleta masculino português? Bom, são 2 assuntos bastante, como é que eu ia dizer, pesados para mim, mas exatamente, vou tentar ser o mais sincero possível e o menos politicamente correto possível. Ótimo, é isso mesmo que nós queremos ouvir. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante direta, não gosto de como é que eu ia dizer, de guardar nada por dizer, e gosto de chegar à cama todos os dias e dormir descansado, sem ficar com nada cá dentro de mim. Bom, vamos começar então pela questão da Melanie, que se calhar... Bem, elas são as duas bastante complexas, mas vamos começar primeiro pela questão da Melanie. Ora, então, a Melanie era muito jovem na abordagem aos Jogos do Rio de 2016. Claramente, os Jogos do Rio de 2016 não eram os Jogos da Melanie, mas, estrategicamente, agora já posso dizer eu e ela, mas na altura era eu, porque eu é que pensava mais nas coisas, ela teoricamente só competia e treinava, e ainda não tinha maturidade suficiente para pensar nestes assuntos. Vimos uma janela de oportunidade dela se poder qualificar. E, infelizmente, a direção da Federação na altura não pensou no mesmo, ou não achou o mesmo. E limitou a participação da Melanie em certas provas que eu achava que eram estrategicamente importantes para ela poder estar nos Jogos do Rio de 2016. Claro que isso foi fulcral para que ela ficasse a um lugar, ou a míseros pontos, da entrada. Claro que a direção da Federação, quando se apercebeu que a Melanie podia entrar nos Jogos, aí deu-lhe o apoio todo que era necessário. Mas aí já era tarde, o comboio já tinha passado. E é isto que muitas vezes as direções ou as pessoas que estão responsáveis pelo apoio ao alto rendimento que têm que meter um bocadinho, ou perceber, ou confiar nas estruturas técnicas e confiar no que lhes é dito. Porque são as pessoas que estão no terreno que têm a experiência que eu acho que são elas que têm que decidir o que é para fazer e o que é que não é para fazer. Exato. E eu lembro-me perfeitamente qual é que foi as provas. Foi uma prova que era um conjunto de 2 provas, que uma era na Colômbia e a outra era um Atuque no México, em que a Federação só permitiu a ida a uma e não permitiu a ida à outra. E complicou a pontuação para o ranking. Claro que eu não estou aqui a fazer futurologia. A Melanie até podia ter ido à outra prova e não ter feito pontos, ter desistido, ter caído. Não, nunca sabemos. O que é certo é que havia ali uma janela de oportunidade que não foi aproveitada. Claro que ela, depois, decorrente das outras competições, ela vem mostrando que estava com nível e podia... E quando a Federação topou, ou percebeu, ou finalmente percebeu que ela podia ir aos Jogos, aí tarde, sim abriu a porta. Já não havia. Já era tarde. Era tarde. E isto, no alto rendimento, as pessoas têm que perceber que a vida de um atleta de alta competição é muito limitada. Estamos a falar no máximo, vamos ser benevolentes, máximo 10 anos é quando um atleta... Exatamente, exato. Isto não aproveitamos todas as oportunidades que os atletas têm e começamos com limitações de calendário, limitações geográficas das provas, não podes ir aqui, não podes ir ali, blá, 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 blá. São tiros que são dados nos pés. Eu acho que o nosso universo de atletas não é assim tão grande, cada vez está maior, e ainda bem para todos nós, mas quando é para apostar, não pode haver meias apostas não existem no alto rendimento. Ainda para mais, a sério. Ainda para mais em situações de Jogos Olímpicos, em que temos, por exemplo, o caso do Gomes, que é um grande atleta, já foi a 4 Jogos Olímpicos e se calhar conseguiu uma medalha de prata que é curto para a carreira que ele teve, e em 4 jogos
falhou o Rio de Janeiro por lesão, em Tóquio já está em fim de carreira, faz os primeiros jogos muito novo e consegue a medalha de prata. Portanto, um atleta que tem um percurso como o Gomes, em 4 jogos faz uma medalha de prata, e nós estarmos a desperdiçar às vezes estas oportunidades é duro crítico. para um atleta. É crítico. Claro que sim. Bom, em relação... Isto é um bocadinho aqui... Claro que a Melanie, os jogos da Melanie era como é que eu ia dizer? Era Tóquio 2020 ou 2021, chamem-lhe o que quiserem. E claro que Paris 2024 ainda será mais, penso eu. E Deus queira que sim. Esperemos que sim. Mas pronto, mas que volto a repetir, os jogos do Rio não era para a Mel. Houve uma janela de oportunidade que nós estrategicamente queríamos aproveitar, mas infelizmente fecharam-nos a janela, nós tentámos ir pela porta, mas mesmo assim também não deu. Mas pronto, é o que é. Espero que esta situação não se repita no futuro e que as direções técnicas e que as direções das federações, a atual e as futuras, que aprendam com os erros e que deixem as equipas técnicas escolher os calendários competitivos e os calendários de preparação para os atletas. Okay? Exato. Pronto. Em relação ao João, o João como é que eu ia dizer? A minha relação com o João Pereira foi uma relação de sucesso, de mútua aprendizagem, e todo o caminho que o João fez, lá está, com o falhanço dos Jogos de Londres. 2012. Exatamente, a mesma situação. E aí também. sim, uma situação também muito parecida com a da Melanie, que não se apostou no João quando se devia, e quando viu que o João podia ter uma oportunidade de entrada em Londres 2012, quis apostar tudo à última da hora, e aí acabou. Está mais do que provado que os atletas portugueses qualificam-se no primeiro período de qualificação dos jogos e nunca no segundo. Nunca somos uma nação para ir atrás do prejuízo. Somos uma nação para apostar no primeiro período, garantir a qualificação e gerir o segundo período. Sempre foi assim, isto é matemático. Não vale a pena estar nos livros. E isso faz muito mais sentido. É só ir ler e ver o que é que está, e é assim que de futuro tem que continuar a ser a estratégia de qualificação olímpica. E o João falhou, porque, pronto, a pressão era muita, não se apostou nele no primeiro ciclo, só se apostou no segundo, porque ele começou a mostrar valor em meados do segundo período, e falhou. Foi duro para o João não ter ido a Londres 2012, mas também o tornou mais forte e para poder abordar o Rio 2016. E eu tive a felicidade de o poder ajudar e de o poder acompanhar nesse caminho. Foi um caminho bastante duro, e tu sabes, David, que acompanhaste muitas sessões de treino e muitas conversas e muitos devaneios e muita... Sim, foi momentos difíceis. E tinhas Foram também ali difíceis. Também tinhas o Miguel, que foi muito duro para ele, sempre a tentar até à última, portanto sim, foi muito difícil. Também conseguiu, também foi uma luta, mas agora estamos aqui a falar do João, deixa-me só acabar aqui a falar do João. Sim, fala. E durante esse percurso, foi um percurso de sucesso, em que ele foi multimedalhado em taças do mundo, também em WTS, grandes momentos, como aquele momento da finalíssima de Londres, como em Chicago também, quando... ganhou a todos, só não ganhou a todos quase porque não quis. Mário Mola ganha essa prova, não é? Exatamente, é a prova, ganha o Mário Mola e ele passa o Gomes, sim. Passa já a terceiro e já não passou o Mola só porque não acreditou. E a finalizar com o quinto lugar no Rio, a 13 segundos da medalha de bronze do Skuman. Com uma das melhores corridas. E foi um dos momentos para mim mais complicados da minha carreira como treinador, porque foi um misto de agridoce, porque foi um fim de um ciclo em que o João sonhou ir aos jogos, estava nos jogos, faz um excelente quinto lugar, mas tem ali a medalha a 10, 13 segundos à frente dele e não a conseguimos ir buscar. Como vocês devem imaginar, oportunidades destas, se calhar, só passam uma vez na vida de um treinador, ou uma vez na vida de um atleta, e se calhar fiquei mais eu do que ele, com um amargo na boca, mas pronto, não. Eu acho que todas as pessoas dão sempre o seu melhor, e o João foi, como eu disse, foi um prazer e aprendi muito com ele,
e foi um prazer o ter enquadrado aqueles anos todos. E epá, além de ser um talento, é uma máquina de trabalho. É uma máquina de trabalho. Nunca se negou a nada. Epá, é como eu digo, foi mesmo um prazer ter trabalhado com ele. Então, tens mais alguma coisa a acrescentar? Sim, para fechar o assunto dos Jogos Olímpicos, tivemos agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio a situação do Covid-19 que colocou muita incerteza. Como é que foi planear esse ciclo olímpico, tendo em conta que os últimos 2 anos até aos Jogos foram com muitas incertezas, provas canceladas e mesmo os próprios Jogos Olímpicos estiveram em questão? E mesmo como é que geriste também a parte da Melanie, como é que ela se comportou e como é que ela estava, que acho que é importante saber e tu como treinador acaba por recair muito em ti, certamente. Claro, se preparar uns Jogos Olímpicos e uma época desportiva já é uma coisa complicadíssima, associada a esta situação toda do Covid, foi uma coisa, como é que eu ia dizer, aquilo era quase planear dia a dia, porque as incertezas eram sempre, era horrível. Mas acho que a maior incerteza era o adiar dos Jogos em 2020, que para nós foi um bocado uma desilusão, apesar de estar à espera. Nós estávamos preparados para competir em 2020, não em 2021, mas pronto, temos que saber jogar com as regras que nos são impostas, apesar das regras serem alteradas dia para dia, mas pronto, é como eu costumo dizer, uma das qualidades dos melhores atletas do mundo é o grande poder de adaptação. Estavas aí há bocado a falar no Gomes, e o Gomes, uma das grandes vantagens do Gomes é ele adapta-se a tudo o que tiver. Se é para treinar aqui, é para treinar aqui, se é para treinar ali, é para treinar ali, se é para competir em média distância completamente. E nós tivemos que nos adaptar e ir um bocadinho e fazendo futurologia, perceber o que é que podia acontecer e o que é que não podia acontecer. Cada pessoa dizia uma coisa, mas pronto, foi complicado. E ainda por cima, para a Melanie foi um bocado difícil de gerir, porque, teoricamente, eu não gosto de usar esta palavra, mas ela já tinha falhado o Rio 2016 e agora tinha a oportunidade de ir a Tóquio, completamente qualificada, completamente preparada para ir. Não, agora não há, adia-se um ano, sem saber se vai haver daqui a um ano ou não. Isto mexe com as pessoas, os atletas não são máquinas, são pessoas, têm sentimentos, têm emoções, têm, como é que eu ia dizer, tem passado, presente e futuro, e claro que isto mexe com qualquer pessoa. E ela a ver, agora que eu estou qualificado, agora é que não vai haver, mas agora estou-me a adiar um ano, e não sei o quê. E pronto, lá se realizou os Jogos, dentro de todas as restrições que houve, sem público, sem aquele glamour que costuma aos Jogos, exatamente. Nos Jogos, mas pronto, também só num país como o Japão é que conseguiria organizar uns Jogos Olímpicos em plena situação de pandemia ou de Covid, chamem-lhe o que quiserem. Mas pronto, infelizmente a Melanie não chegou nas melhores condições aos Jogos. Ela teve uma lesão que a apoquentou durante grande parte da preparação dos Jogos e mesmo nos Jogos, mas pronto, acho que teve um comportamento exemplar. Foi pena a queda que teve no pelotão dela e ter perdido o primeiro grupo, porque senão as coisas podiam ter sido diferentes, porque o nosso objetivo era claramente o top 16. Infelizmente ela na terceira volta de bicicleta tem uma queda que fez a perder o grupo da frente, e depois a partir daí foi um bocadinho, como é que eu ia dizer, olha, vamos tentar aproveitar o momento, minimizar perdas, basicamente. E minimizar perdas. Claro que com o tempo de corrida que ela fez, mesmo condicionada, que a lesão que ela tinha, onde a condicionava mais era a correr, mesmo assim não correu mal, e se tivesse corrido no primeiro grupo, claramente o nosso objetivo era o top 16. Claro que ela 15 dias depois na finalíssima faz top 15, provou mais uma vez numa start list mais complicada que nos Jogos, porque a finalíssima tem sempre uma start list muito mais complicada, muito mais exigente do que os Jogos Olímpicos, provou que conseguiu fazer 15ª com uma das melhores corridas do dia e provou que estava bem. Mas pronto, ela este ano está muito bem, está limpa, sem lesões e pronto, e nova vida. Claro que a ressaca pós-Jogos é sempre complicada. Caso ganhes uma medalha, caso fiques em último, caso fiques no meio do pelotão, caso cumpras os objetivos, caso não cumpras os objetivos, há sempre ressaca pós-Jogos. É um momento complicado e não parece vou dizer que
Ficas ali num vazio. Tu Exatamente. andas 10 anos, andas 8, andas 4 anos a preparar um momento e depois o momento acontece, mesmo que tu ganhes uma medalha, tu pensas, então e agora? O que é que há agora? Agora há toda uma vida. Exatamente. Isto dará idade de novo. Este ano já é ano de qualificação olímpica, portanto, Paris 2024 começou quando se cortou Tóquio 2021, quando se cortou a meta já começou Paris 2024. Daqui por uns meses inicia a qualificação olímpica e nós estamos cá para lutar por um lugar e para tentar fazer melhor do que fizemos em Tóquio. E 2024 aqui ao lado, a ver se vamos lá todos ver, que aquilo é aqui perto. Exatamente. Claro. Era o ideal. E pegando se calhar já nisso do 2024, a nossa questão seguinte era como é que tu vês o cenário atual do triatlo português e as perspectivas para os Jogos de Paris 2024, isto olhando não só nos teus atletas, mas olhando num panorama geral, quais é que são as perspectivas que achas que tens para 24? Eu, sinceramente, tenho muito boas perspectivas. Se calhar temos, como é que eu ia dizer, transversalmente temos o melhor grupo de atletas. A melhor fornada. A melhor fornada, não é bem uma fornada, porque já é uma realidade, né? Já está quase um pão feito, né? Pronto. Mas temos e agrada-me muito isso. Temos excelentes atletas. O escalão masculino está recheado, quer já com as certezas do João Pereira e do João Silva. Apesar da idade, eu acho que ainda tem uma palavra a dizer para Paris 2024. Temos a questão do Vasco Vilaça, que é uma certeza mais do que comprovada, né, nos últimos tempos. Temos o Batista, o Ricardo Batista, que também está com um nível muito, muito bom. Portanto, temos aqui, teoricamente, e não me quero estar a alongar mais para trás, apesar que há nomes que também vêm. Estamos a falar de um universo de 4 certezas para 3 lugares possíveis. Exatamente. E levarmos 3 atletas... E levarmos 3 atletas era fantástico. Levar 3 atletas, se levássemos 3 atletas... Eu acho que o cenário ideal seria 3 homens e 2 mulheres. Isso seria um cenário ideal e muito, muito bom para a modalidade. Muito bom. Não sei se vai ser possível, esperemos que seja. Quer em termos de apoios e de investimento, quer em termos de performance dos atletas e de sorte, porque no meio disto tudo é preciso ter sorte. E não haver lesões, e estar bem nos sítios nas alturas certas, não haver quedas, e esperemos que as coisas possam ser levadas a esse bom porto, que era o cenário ideal dos 5 atletas. Claro que nas mulheres, desculpem só, não falei nas mulheres, mas temos a Melanie, que é uma certeza, temos a Maria Tomé, que nos últimos anos, sem dúvida, tem mostrado muito boa evolução, muito bom valor e evolução. Claro que temos a Helena, temos mais atletas que estão por aí atrás, mas penso que para já, pelo que eu sei e pelo que eu tenho visto, temos Melanie, temos Maria Tomé e temos Helena. E isso abre-nos expectativas que possamos também vir a ter uma estafeta muito competitiva, porque... Sim, isso, pronto, ok. Aqui, o assunto da estafeta é um estudo muito complexo e só quem está por dentro é que percebe bem como é que isto funciona e isto é complexo porque há 2 maneiras de tu qualificares a estafeta. Ou qualificas 2 homens mais 2 mulheres pelo ranking olímpico individual, ou qualificas pelo ranking das estafetas. Eu tenho a minha opinião pessoal, que já passei aos responsáveis da direção técnica, que qualificar a estafeta pelo ranking das estafetas é uma coisa muito complicada, porque tu estás a sujeitar os nossos atletas, que não são assim tantos, a um calendário competitivo muito exigente, de variadas provas, de variadas distâncias, em variados continentes, tipo, sujeitar principalmente o género feminino a competir num olímpico, e no dia a seguir competir numa estafeta, e depois daqui a 15 dias voltares a competir num sprint, e competir numa estafeta a seguir. Estás a aumentar drasticamente a possibilidade das atletas, principalmente das atletas femininas, se lesionarem. Exatamente. E enquanto os treinadores e os responsáveis não perceberem que uma atleta feminina não é igual a um atleta masculino, por múltiplas várias razões que eu não vou estar aqui a explicar, eu acho, e na minha opinião, estrategicamente é muito mais certeiro e mais fácil qualificar os 2 ou os 3 homens pelo ranking olímpico e as 2 mulheres pelo ranking olímpico.
dar oportunidades competitivas às mulheres para se Sem dúvida. qualificar pelo ranking olímpico, isto é claro que nós temos que participar nas estafetas, claro. Temos que entrosar a estafeta, temos que entrosar a equipa, temos que ganhar experiência naquela distância, temos que ganhar experiência naquele tipo de formato, mas estar a sobrecarregar no desespero de tentar qualificar uma estafeta pelo ranking das estafetas, para mim, acho que é tentar agarrar 2 pássaros e não se consegue agarrar nenhum. Mas isto é a minha maneira de pensar e da experiência que eu tenho. Ao fim e ao cabo, a melhor maneira de levarmos uma estafeta será pensar no ranking individual e depois então a estafeta vem por acréscimo. Dar oportunidades para os atletas irem, falharem, baterem cabeça, voltarem para trás, prepararem-se, irem lá outra vez, tentar, porque isto, dar 1 ou 2 oportunidades, os atletas falharem e a seguir tira-se o tapete, isso não serve nada. Não pode ser assim. Especialmente, volto a referir, em atletas jovens, com pouca experiência e que precisam de lá ir bater com a cabeça 1, 2, 3 e 4 vezes para que comecem a ganhar calo, porque uma coisa é tu teres e provares que tens nível para o fazer. Outra coisa é chegar lá e fazer. Exatamente. Ao fim e ao cabo, tu és entregue aos leões, né? Ou às leoas, ou depende do cenário para onde fores. Mas é importante, todos estes atletas, principalmente João Pereira, vamos falar do João Pereira, do João Silva, da Melanie. Batista e Vilaça. O Batista e Vilaça já foram mais assertivos, porque, como é que eu ia dizer? Já tiveram uns escalões mais fortes. Estás a perceber? O que eu estou a dizer é, eles tiveram, principalmente o João Pereira e o João Silva, a Melanie não tanto, também começou a ser assertiva, mas falharam montes de vezes. O Bruno Paes falhou montes de vezes. O Miguel Arraiolos falhou montes de vezes. Portanto, as pessoas têm que ter oportunidades para falhar, para aprender, para virem para casa, juntamente com o seu enquadramento técnico, analisar o que fizeram bem e o que fizeram mal, para poder evoluir. Isto chama-se evolução. Agora, falhar, tirar o tapete e olha, esquece, vamos passar a outro. Mas aqui também, se olhas para trás, também não há muitos outros. Portanto, é não dar quase margem de erro e depois perdes atletas que mais tarde podiam vir a dar grandes atletas. Todos nós, comunidade triatlética, temos que, claro que não é só bater palmas quando as coisas correm bem, isso é o mais fácil, é que quando uma pessoa vai lá e falha, bora lá, vamos trabalhar, o que é que falhou? Foi a transição, não conseguiste colar à frente, vamos melhorar isto. E por aí fora. Porque só assim é que nós conseguimos atingir os nossos objetivos e a evolução. Assim. Sim, exatamente. Sim, exato. É isso, concordo completamente contigo e acho que, ainda por cima com o que estávamos a falar, que os atletas não são máquinas, são pessoas, estar a sobrecarregar para as estafetas é um risco demasiado elevado, principalmente nas raparigas, sem dúvida. Claro. Sem dúvida, porque são menos neste momento, ainda são menos, vamos ver o que é que acontece no futuro. Claro. Pronto, acho que... Temos agora aquela pergunta especial? Pois é, temos aqui uma pergunta especial feita aqui por uma pessoa que acho que conheces. Já vai perceber. Eu até posso já dizer. Não, mete o áudio e eu... A ver se adivinha. Olá, Lino. Estes moços pediram para fazer uma pergunta e aqui vai. Tu que já foste um dos melhores atletas mundiais, especialmente no duatlo, como encaras agora, nesta fase da age group, o treino, as provas? Como é que te motivas para conseguir continuar a fazer a praticar esta modalidade que nós tanto gostamos? E gostava também de deixar uma pergunta. Se achas que este ano consegues gerir da melhor maneira as lesões, que é algo que afeta todos nós com a idade, e se é este ano que vais finalmente conseguir a qualificação para o Havaí. Um abraço. Eu acho que antes de mais eu acho que o David não teve coragem de dizer isto, que é, ele está a deixar em aberto que ainda vai lá primeiro que tu. Era o Caldeirão. Primeiro percebes que era o Caldeirão, certo? Era David Caldeirão. Percebi logo que era o David. Bom, primeiro que tudo vou responder à primeira questão. Eu sempre gostei muito de treinar. Muito. Eu mesmo quando era atleta profissional e dedicava-me a 100% só ao treino, eu gostava muito mais de treinar do que competir. Okay. Portanto, eu vou treinar, eu sempre treinei, vou continuar a treinar e hei de sempre treinar até que o corpo me permita.
Cada vez permite menos, mas eu gosto muito de treinar, portanto, para mim treinar não é nenhum sacrifício, e é fulcral para mim treinar, principalmente para a minha sanidade mental. Ok. A vida de treinador é uma vida muito exigente, com muita pressão e com muito... apesar de nós estarmos rodeados de pessoas todos os dias, a vida de treinador é uma vida muito só. Nós somos muito sós, estamos sempre muito sozinhos, estamos sempre na luta para defender os atletas, estamos sempre a bater cabeças e a comprar guerras com toda a gente, para Exato. que os atletas tenham o melhor todos os dias. Não é uma guerra fácil, não é uma luta fácil, devia ser mais fácil e devia andar tudo sob carris, mas infelizmente não é o nosso sistema desportivo e é o que temos, e estamos cá na luta para tentar mudar dia a dia. E os meus atletas, os meus e não só os meus atletas, porque eu quando luto contra esse sistema desportivo que eu não concordo minimamente, claro que vou lutar para toda a gente, não estou só a lutar para os meus atletas. E felizmente nos últimos anos posso dizer que já consegui algumas vitórias que foram benéficas transversalmente a todos. Mas eu gosto muito de treinar e faz muito bem à cabeça, porque vou arranjar aqui um equilíbrio emocional entre tudo. Claro que eu tenho tenho uma estrutura familiar também que me ajuda muito, e isso é fulcral, porque senão já tinha arrumado as botas, mas para mim o treino é quase uma terapia, Em relação aqui à outra pergunta um bocadinho nada mais picante do David, eu já tive tantos azares na minha vida, já tive tantos bloqueios na minha vida, e no ano passado tive mais uma patologia grave que eu acho que antes do Ironman, não foi? Antes do Ironman. Antes do Ironman de Cascais. Três trombodes no membro superior direito. Que ainda por cima depois eu não sou nada amiguinho nestas coisas, são sempre coisas brutas, são sempre coisas quase letais. Já nem me lembrava disso, lembram-me que me disseram. Nem eu quase me lembrava, quase me lembrava. Impressionante, realmente. Mas eu sou teimoso que nem um corno. Apesar que teimosia mais é burrice, mas pronto, eu sou teimoso que nem um corno. E portanto, eu estou cá na luta, treinando o que posso e o que não posso, e quando posso e quando não posso, mas estou na linha de partida. Agora, os meus objetivos agora já é quase acabar, porque isto tem sido uma desgraça tão grande que agora já é quase acabar. E os objetivos vão andando e vamos ver. Eu tenho um sonho. Mas vais apontar para... Diz. Eu tenho um sonho de criança que não escondo ninguém, e foi isso que me trouxe para o triatlo, e é isso que me faz andar cá todos os dias, e ainda bem que vim para aqui, porque eu acho que estou no sítio certo, e que é qualificar-me para o Ironman do Havaí. E eu, como eu estava a dizer há bocado, eu sou muito teimoso, e enquanto o corpo me deixar e a sanidade mental me deixar, vou tentar. Prefiro morrer a tentar do que desistir. Parece antes do Caldeirão. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso é uma coisa natural, isso vai acontecer. Eu acho que eles vão acabar por ir juntos. Está tudo feito para se apurarem juntos. Prefiro não ir do que atravessar a meta de mão dada com ele. Muito bom. Mas em relação a isso, estás a pensar fazer o Ironman de Cascais este ano? Pronto, o meu calendário competitivo, para já, eu ainda não testei o meu braço a nadar, que vou começar agora para a semana a tentar testar, para ver como o estado em que isto está, mas para já parece que está tudo bem. Tenho pedalado, tenho corrido, parece que está tudo normal. Vou tentar iniciar a minha temporada aqui no Triatlo de Setúbal. Ok. No Triatlo de Setúbal. E depois já estou inscrito no Ironman de Cascais, no fim do ano. No meio, gostava de fazer mais qualquer coisa, não sei se caminha, se algo ali no meio, entre uma e outra. Okay. Mas pronto, se eu fizesse Setúbal e Cascais, para mim já é top. Vamos ver o que é que vai dar. Cascais, e vamos ter, se calhar, um Lino Barrum chapeado para o Ironman do Havaí. Vamos ver. Era fixe. Já lá foste, não foste? Já foste lá, vai ver. Acompanhar o Baltazar, não foi? Exatamente, já foste ver. Já foste ver, eu tinha essa ideia. Os atletas meus que lá foram. Sim, exatamente. Pode-se dizer que é o pior sítio do mundo para se realizar uma prova. Mas pronto. Quente, provavelmente. Não é só quente, é quente, vento, úmido, altimetria, é tudo. É o tudo. Mas pronto, é mítico. É mítico, exatamente. E é esse o sonho, e é para isso que eu treino, ou ando aí a brincar para poder um dia alcançá-lo. Vamos ver. Acho que sim. Acho que com isto
E pegando também agora aqui no sonho de Tenho criança. só aí mais uma. Tenho só aí também ainda mais tens uma? pergunta. Ainda tens mais uma? Okay, não sei se era isso que ias perguntar, mas acho que importa agora também saber. Ok, Ironman, próximo objetivo, mas o que é que tens mais depois disso? É que senão vais entrar na mesma fase que disseste como entras depois dos jogos. Então e agora? Tens tipo algum objetivo, seja como treinador, tipo até o quê? Presidente da federação, achas que ponderas isso? Ou está fora de questão? Ou depois de tudo o que viste está fora de questão? Não. Epá, eu acho que para já, vamos falar laboralmente, eu acho que para já o meu caminho e o meu compromisso, pelo menos com a Melanie, é até Paris 2024. Claro que ela, se quiser, ainda pode fazer outros jogos, mas isso só o futuro dirá. Depende muito de como correr este ciclo. Eu acho que tenho algumas qualidades, né? E acho que uma das maiores qualidades que eu tenho é ser uma pessoa justa. Sou uma pessoa muito justa e costumo defender os atletas que não enquadro, mesmo que não goste pessoalmente deles, ou que goste mais ou que goste menos. Eu sou justo, eu defendo que os atletas mais fortes são os que têm que estar nas competições mais fortes. E eu acho que, não sei se será um futuro próximo, e próximo não sei se é daqui a 4 anos, se é daqui a 8, eu acho que poderei vir a ser, em vez de andar a aturar atletas, começar a aturar treinadores e atletas e direções, né? E eu acho que não vou acabar esta minha carreira de técnico ou treinador se não assumir um cargo tipo de diretor técnico. Já fui convidado várias vezes, mas não, eu tenho uma ideologia muito grande que é, tenho a certeza, pelo menos no meu caso, é diretor técnicos não podem estar a enquadrar atletas. E, portanto, eu por enquanto ainda estou a enquadrar atletas e pelo menos até Paris 2024 a estar a enquadrar. Depois logo o futuro dirá, mas uma coisa é certa, um dia que eu assumo essa responsabilidade, não vou estar a treinar qualquer tipo de atleta que seja elegível para uma das seleções que eu possa vir a escolher, ou possa vir a orientar, ou possa vir a traçar estratégias para chegar. Muito bem, ok, pronto. Hugo, estavas a dizer... Não, ia concluir há bocado, não sabia que tinhas ainda outra questão. Acho que ainda ficou muita coisa por falar, mas para mantermos aqui o nosso registro de tempo, vamos ter de trazer cá o Lino mais uma vez, se calhar, ou duas. Tenho tanta coisa ainda para perguntar. Mas pronto, acho que então está feito. Obrigado, Lino. Espero que também tenhas gostado. E pronto, foi um prazer ter-te cá e ver-te mais uma vez, já não tive há algum tempo. Claro. Obrigado eu, David e Hugo, e mais uma vez parabéns por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito nobre e espero que isto tenha continuidade durante um largo período. E eu estou desconfiado que a vossa rubrica quinzenal vai ter que passar para semanal, porque eu acho que o número de convidados é muito alargado e acho que quanto mais pessoas aqui tiverem, melhor é para as pessoas que estão por dentro e que querem estar mais por dentro do mundo do triatlo, e cada vez o mundo do triatlo é mais abrangente e mais quase global. Toda a gente sabe o que é, felizmente. Acho que é importantíssimo o vosso trabalho, e ainda por cima vindo de 2 atletas ou 2 pessoas tão novas. E como eu disse, adorei a primeira versão que vocês fizeram, acho que muito, muito justa, muito fluida, muito natural, e eu acho que se manter esse o padrão, acho que vai ser um sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Lino. Obrigado. Vá. Tchau, tchau.